Uma coisa pedi ao Senhor e a procurarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Vinde, irmãos, continuemos então na presença do Senhor, adorando o Senhor. Quero convidar você, nesse momento, a estar apresentando a sua vida ao Senhor, lembrando que a casa de Deus é o coração do crente, daquele que entregou a sua vida a Jesus. Vamos orar? Amado Pai, Deus Santo, nós te damos graças a Deus por uma semana de vitórias e bênçãos que o Senhor nos concedeu. Sim, ó Deus, nós passamos por dificuldades e lutas, mas em todas elas, ó Deus, experimentamos de Ti. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. E agora suplicamos ao Senhor que abençoe-nos nesse culto, que possamos levantar as nossas mãos em adoração ao Teu nome, pois ao Teu nome, ó Deus, pertence a honra, a glória e o domínio. Por isso nós apresentamos as nossas vidas e a família, ó Deus, aqui da Primeira Igreja Batista de Caetité, que o Senhor tome a vida do Teu povo, que continuemos aqui, marchando, ó Pai, seguindo aqui a direção por Teu Santo Espírito, ó Deus. Abençoe o Teu povo, onde quer que os meus irmãos e irmãs estejam, que a graça, as consolações do Teu Santo Espírito e as misericórdias do Senhor estejam sobre a vida de cada um. Nós oramos, apresentamos ao Senhor esse culto no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidar você para uma leitura bíblica em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. Paulo traz uma palavra ali de exortação, mas também de incentivo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 13, é o texto que nós iremos ler agora. 2 Coríntios 6, verso 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da sua salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos, recomendamos-vos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em ações, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo com meus filhos, abram também o coração para nós. Que possamos abrir o nosso coração para Deus. Eu queria frisar aqui esta parte do texto que diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Com Cristo Jesus nós possuímos todas as coisas. Que nós possamos abrir os nossos corações para esta palavra, que possamos perseverar aqui em nossa jornada, servindo a Deus, louvando o seu nome. Nós convidamos você a meditar então em 2 Coríntios 6, de 1 a 13. E, mais uma vez, nós queremos lembrar a vocês que a nossa igreja está aqui aberta durante a semana, tá? De terça a sexta-feira nós estamos aqui. Você pode entrar, pode fazer sua oração, pode então visitar. Quiser bater um papo, a gente pode sim conversar um pouco aqui, respeitando aí tudo aquilo que nos foi confiado. E nós queremos agora também te desafiar, continuar contribuindo para com essa obra. Alguns, às vezes, ficam temorosos, mas nós fazemos com grande alegria, porque as Escrituras nos desafiam, de fato, a louvar, a adorar ao Senhor, com os nossos dízimos e ofertas. Hoje,
eu quero então convidar você, onde quer que você esteja, a apresentar ao Senhor sua vida, apresentar ao Senhor sua família, apresentar ao Senhor tudo o que há em suas mãos. Nós vamos, nesse momento, ouvir um instrumental e eu gostaria que você, então, meditasse nisso e ofertasse ao Senhor sempre o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo. Lembramos a você que então você pode vir durante a semana a entregar o seu dízimo, a sua oferta, ou depositar também, usar o seu aplicativo aí. Continue contribuindo, tá? E eu quero orar por você nesse momento. Amado Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem provido, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem nos concedido. Por isso nós te bendizemos, Senhor. Tu és um Deus Pai que tem concedido, ó Deus, a cada um de nós abrigo, concedido pão. Por isso nós te louvamos. Abençoe cada irmão, cada irmã. Que o Senhor continue, ó Deus, aqui derramando chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Convido você então, onde quer que você esteja, a adorar o Senhor, a cantar esses cânticos. A graça e a paz do Senhor a todos. Boa noite, irmãos. Queria deixar o meu abraço a todos os irmãos que estão em casa nesse momento. Nós vamos começar louvando ao Senhor com uma canção do cantor cristão, Vencendo Ver Jesus, para que jamais possamos perder ou esquecer, né, em quem temos crido. Estamos em um momento de afastamento agora, isolamento social, mas que nós jamais percamos a consciência de quem nós temos crido, no Deus que venceu a morte e que Ele vencerá, e nós venceremos com Ele também. Amém? Jesus, o que fez
Quero ser
Amém, glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, estar orando, apresentando diante do Senhor a sua vida, a vida dos nossos amigos, parentes, a nossa cidade e também a nossa nação perante o Senhor. As Escrituras nos incentivam a estar sempre intercedendo uns pelos outros, estarmos levando as cargas uns dos outros. Então, desafio você, mesmo em casa, a estar sempre orando para que o Senhor esteja providenciando uma vacina, né, contra aí o coronavírus, e também orando por sua família, por seu trabalho. Então, nesse momento, o desafio é aquietar, parar o que você está fazendo, tá, e orar comigo nesse momento, ok? Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos atende, ó Deus. Ó Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque nós temos ligação direta contigo por meio do Teu Santo Espírito. E agora, ó Deus, confiados na Tua soberania, quero apresentar cada um de nós, cada irmão, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a sua vida, abençoando, ó Deus, aqui as nossas famílias, nos dando sabedoria, para que possamos criar, para que possamos estar fazendo dos nossos lares uma igreja do Senhor. Abençoe, ó Deus, aqueles que necessitam do cuidado do Senhor na saúde, aqueles que necessitam, ó Deus, da direção do Senhor nos negócios, no trabalho, da provisão do Senhor. Apresentamos ao Senhor aqueles que têm desafios a serem vencidos nessa semana. Que o Senhor o socorra, Pai. Que eles sintam a Tua presença. Que eles não se sintam só, mas que eles possam confiar em Ti. Abençoe poderosamente, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Esteja visitando os nossos irmãos. E eu peço ao Senhor que esteja tirando dos nossos corações todo medo, toda ansiedade, Senhor. E que possamos, de fato, estar lançando sobre o Senhor. E experimentando, ó Deus, da graça. Desta graça, ó Deus, que traz paz ao coração por meio de Jesus. Abençoe-nos, abençoe o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Está feito o desafio para você, então, vir na igreja durante a semana. Tanto orar, como também para a gente conversar um pouco, não tem problema nenhum. A gente vem respeitando as exigências sanitárias. Então, venha para que a gente possa ter esse momento também. E Deus vai preparar tudo a seu tempo, né, para estarmos juntos novamente. Nós acreditamos. Uma hora, essa tempestade irá passar no nome de Jesus. Nós vamos agora seguir a nossa exposição bíblica aqui do livro de Salmos. Nós já vimos aqui, semana passada vimos o capítulo 4, e hoje nós vamos continuar aqui, ouvindo ainda o rei Davi. Interessante aqui que do capítulo 3 até o capítulo 6 que nós vamos ver então no próximo domingo, nós estamos vendo aqui Davi orando a Deus, fazendo esses lamentos individuais, que nós já apresentamos aqui como é que eles se comportam, como eles são apresentados. E hoje nós estamos no Salmo de número 5. E eu quero já, de antemão, declarar para você que nossa esperança está no Senhor, justo, bom e misericordioso, que nos justifica e nos alegra. Vamos então para esse Salmo. Convido você a abrir a palavra de Deus. O livro é o livro de Salmo. O número do Salmo é o número 5. Salmos. Nós vamos ler então o Salmo de número 5. Amém? Salmo de número 5. Ao mestre de música, para flautas, um salmo de Davi. Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras. Considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça. E contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com iniquidade. Destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue, e os fraudulentos são abomináveis. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa
e me prostrarei em direção a teu sagrado templo, com reverência e adoração. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça. Por causa dos que me espreitam, aplaina à minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto, e suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus. Caiam eles em suas próprias tramas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Vamos orar. Amado Deus, nós acabamos de ler um salmo tão precioso, uma expressão da intimidade com o Senhor, da amizade com o Senhor. Por isso, ó Deus, nesta noite também nos leve a esta intimidade, Senhor Deus. Que sejamos aqui conhecidos como amigos, como filhos de Deus, e não como inimigos, não como aqueles que se rebelam, mas como aqueles que confiam, que creem em Ti, no nome de Jesus. Amém. Esse é o salmo. Os salmos são canções. Se você lembrar bem, Davi, o compositor aqui desse salmo, ele era também aqui um cantor. Vocês lembram que ele cantava, ou melhor, que ele tocava um instrumento ali para acalmar a Saul. E nós lembramos então que Davi tocava uma harpa. Mas aqui interessante aqui esse cabeçalho então aqui deste capítulo, que diz assim: ao mestre de música. Na minha versão tem para flautas, que é uma versão dessa palavra que está aí na versão de vocês, né? Nilote. Há alguns que pensam que é o nome de uma pessoa, mas a maioria então dos tradutores vai dizer então que esse nignote aí seria esse instrumento mesmo aqui, esse instrumento aqui, essa flauta. E por que agora nós temos aqui esta canção composta com flauta? Porque Davi está aqui compondo então uma expressão de intimidade aqui para com o seu Senhor. E ele começa essa canção aqui, mas o foco aqui que eu quero trazer para você, o verso de número 3, ele diz assim: eu aguardo com esperança. Eu aguardo com esperança. Que esperança é essa que está movendo o coração de Davi aqui em todo esse capítulo 5 aqui, a manter a sua fé e confiança no Senhor? E qual é a sua esperança? Em que você está esperando? Nós vimos aqui já que esse tema da confiança em Deus é um tema que vai aparecer praticamente em todos os salmos, mas nós vemos também esse sinônimo aqui de esperança, que vem aqui de fato de você esperar no Senhor, esperar por dias melhores, esperar pelo cuidado de Deus, pelo trabalhar do Senhor. E aqui nós estamos nessa circunstância. Então, ele foi composto, esse salmo de número 5, provavelmente nesse período aqui em que Davi estava fugitivo. A gente não determinou no capítulo 4, no salmo de número 4, não podemos determinar aqui se era de Saul ou Absalão que ele estava fugindo, mas perceba que Davi está aqui também aflito, ele clama por socorro, ele clama de fato aqui para que o Senhor esteja o ajudando contra os seus inimigos que se rebelam contra ele. Provavelmente então esse salmo aqui, do salmo 3 até o salmo 7, foram escritos nesse período aqui, em que Davi estava fugindo aqui, ou de Absalão, ou de Saul. Esse foi um dos piores momentos da vida de Davi. A gente já leu aqui, vocês lembram então a narrativa, contando que Davi saiu de Jerusalém a pé, humilhado. Nós lembramos então das palavras que ele ouviu de Shimei, né? E esse é um momento de grande desespero para ele. Esse é um dia ou um momento muito mau. E é por isso que nós precisamos nos perguntar novamente: onde está a nossa esperança? Onde nós estamos depositando a nossa esperança? Esse é um salmo também
é um salmo da manhã, é uma oração matinal. Uma oração que ele apresenta a Deus. E nós lembramos mais uma vez dessa ideia, que os salmos são canções, são orações, são expressão aqui mesmo, aqui do coração, daqueles que adoram a Deus. E aqui é uma expressão de Davi, de louvor a Deus por sua graça, misericórdia e por poder se relacionar com Deus. Davi é esse homem aqui justo que se aproxima de Deus, quer se tornar filho de Deus, enquanto os seus inimigos se distanciam de Deus. Nós vemos aqui que esse salmo então é rico nisso. E esse salmo também descreve aqui o relacionamento de Deus com aqueles que são justos e piedosos. Também o relacionamento de Deus com aqueles que são ímpios. E aí, mais uma vez, nós vemos o caminho do justo, o caminho do ímpio. Davi então esperava em Deus. Ele esperava em Deus, a sua confiança estava em Deus em todo momento. Nós vamos então perguntar aqui, por quê? Por que podemos ter esperança em Deus? Por que podemos esperar em Deus? Primeiramente, clame a Deus como um rei, pois Ele dá atenção aos que o buscam. É o que nós aprendemos aqui do verso 1 ao verso 3. Por que nós podemos ter esperança em Deus? Porque quando clamamos, Ele nos dá atenção. Veja o verso 1, diz assim: dai ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras, considera os meus pensamentos. Veja que Davi aqui não é com soberba, mas sim com fé. Ele traz frases aqui imperativas. Olha, Senhor, dá-me ouvidos, considera os meus pensamentos. Percebe então que Davi faz aqui essa relação das suas palavras. Olha, Senhor, escute as minhas palavras, mas sonde também o que há na minha mente. Davi queria de fato, de maneira integral, ali estar falando com Deus. Davi não queria que seus pensamentos e palavras fossem diferentes, mas que ambos fossem ali atendidos por Deus. Concede tua atenção ao meu clamor. Olha o verso 2. Meu clamor por socorro. Veja então, essa oração pela manhã. Ela é dirigida então como se fosse a luz do dia para aquele que estava ali, às vezes aflito à noite, aguardando o dia chegar para resolver seus problemas. E quando começa então a raiar o dia, ele se lembra e ele ora, e ele roga a Deus então por sua atenção, por seu socorro. Sim, nós podemos ter esperança em Deus, porque Ele nos ouve. Nesta oração pela manhã, Davi se volta para Ele. Em seus problemas, o seu primeiro ato foi então invocar a Deus. A luz então, chegando à sua casa, a primeira luz do dia, a primeira ação de Davi foi se voltar ao Senhor. Colocar no Senhor a sua esperança, confiado que Ele iria ouvir. Davi suplica a Deus para que Ele dê atenção, tanto ao seu aspecto exterior como interior, como nós ouvimos aqui. Ouça, dá ouvido às minhas palavras, sonda os meus pensamentos. É tão ruim quando você conversa com alguém e a pessoa não lembra do que você diz. Mas Davi está falando aqui para Deus, ele sabe que Deus conhece tanto suas palavras, como também o que há no seu coração. Por isso ele suplica ao Senhor, para que o Senhor o sonde, para que o Senhor esteja ali, de fato, próximo, íntimo. Olha o estado de Davi. O verso 2, ele clamando por socorro. Ele não pede qualquer coisa, ele pede por socorro. E ele declara que Yahvé é o seu rei. Há uma expressão aqui maravilhosa, né? Meu rei, meu Deus. Davi, então, está colocando sua esperança em Deus, porque ele o tem como um rei. Mas Davi, você é rei, Davi, você não precisa de ninguém. Não foi esse pensamento que chegou ao coração deste pastor rei. Ele entregou o seu coração ao Senhor. Qual é a razão? Qual a razão que ele vai apresentar aqui para que o Senhor escute? Veja que ele então, ele mostra aqui que ele prioriza a sua comunhão com Deus. Olha o verso 3. Veja aí que Davi diz: pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz.
logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Porque Davi, então, pode ter essa confiança, essa esperança em Deus? Porque logo pela manhã ele se apresenta ao Senhor. Davi priorizava a sua comunhão com Deus. Nós lembramos, por exemplo, do Salmo 1, em que este homem justo, que está plantado junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele prioriza a comunhão com Deus, e esse salmo expressa muito bem isto, esta intimidade aqui, daqueles que são piedosos com Deus, daqueles que andam no caminho com Deus, crescendo, e a rebelião dos ímpios, andando distante de Deus. Davi suplicava ao Senhor logo pela manhã, porque Deus e a comunhão com o seu Deus era prioridade na sua vida. Por isso, ele podia ter esperança. Ele esperava nele. Ele ora pela manhã. E é interessante, olha só, vamos dar aqui rapidamente alguns textos. Veja que Davi ora pela manhã aqui no capítulo 5:3. Ele ora à noite no capítulo 4, verso 8. Olha o que diz o capítulo 4, verso 8. Diz assim: Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me faz habitar em segurança. Veja que o capítulo 3, verso 4, ele vai orar então pela manhã. Capítulo 3, verso 4 diz assim: Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte. Veja que no contexto, o texto vai dizer justamente que é pela manhã. No capítulo 4, 8, a gente já leu aqui, e ele clama à noite. Nós percebemos então do capítulo 3 até o capítulo 6, vamos para o capítulo 6 também, verso 6, nós vemos aqui esta oração pela manhã, à noite, pela manhã e à noite. Qual é o propósito disso, dessa apresentação? Mostrar que Davi priorizava Deus. No capítulo 6, verso 6, nós vemos aqui Davi também fazendo esta menção da oração. O verso 6 do capítulo 6 diz assim: Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço a minha cama nadar, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Veja então Davi descrevendo aqui. Nós percebemos então do capítulo 3, verso 4 até o capítulo 6, nós percebemos isso. No capítulo 3 ele ora pela manhã, no capítulo 4 ele ora à noite, no capítulo 5 ele volta aqui a orar pela manhã, e no capítulo 6 ele volta a orar à noite. Não é aqui uma regra para que a gente venha também, eu tenho que orar pela manhã e pela noite, mas sim um princípio. Nós precisamos constantemente ter intimidade, buscar a Deus. Nós precisamos de uma devoção constante ao Senhor. Por isso nós podemos ter esperança. Pois quando nós fazemos do Senhor a nossa esperança, nós temos um relacionamento com Ele, não aqui algo como se fosse um trabalho, ou como se fosse um compromisso, mas sim porque nós somos filhos, nós temos uma devoção e um amor constante a Ele. Baseado então nesse texto, Davi então clama a Deus como esse rei e espera nele, porque ele é íntimo dele, porque ele o conhece. Certo escritor chamado Charles Spurgeon, sobre o Salmo 3 a 6, ele diz assim um pouco sobre essa questão da oração, e ele diz assim: a oração deve ser a chave que abre o dia e o cadeado que tranca a noite. A devoção deve ser a estrela da manhã e a estrela da noite. A oração deve ser a chave que abre os nossos dias, irmãos. A oração deve ser o cadeado que tranca a noite. A devoção deve ser a estrela da manhã e a estrela da noite. Nós percebemos aqui que ambos estão dizendo o quê? Que nós precisamos ter intimidade com Deus e constantemente estarmos orando ao Senhor. Aqueles que esperam no Senhor são íntimos do Senhor. Podemos ter esperança em Deus? Podemos sim, porque o Senhor atende a nossa oração e precisamos fazer da nossa oração, de fato, um relacionamento com Deus. Podemos ter esperança com Deus? Mas por quê? E aqui nós vemos do verso de número 4, nós podemos ter esperança em Deus por causa do caráter de Deus, que é santo e justo. Olha o verso 4. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Deus é justo, Deus é santo,
Aqui Davi está dizendo para a sua alma, porque às vezes, contemplando a prosperidade dos ímpios, nós podemos cair nesse labirinto terrível de achar que Deus não está olhando a nossa situação. Como há muitos que agora estão olhando para essa situação da pandemia, está dizendo, não há Deus. Porque a causa em que eles se baseiam é o sofrimento tão somente que eles estão enfrentando. Mas Davi diz aqui para ele mesmo, que Deus é santo e justo. Deus está vendo, olha o que ele diz, olha, porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Davi está orando, lembrando aqui o caráter de Deus, por isso que em nossas orações nós precisamos também orar aqui os atributos de Deus, declarar que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é soberano. Isso faz com que as nossas almas venham lembrar quem Deus é, e assim podemos ter esperança. Deus é santo e justo. Ainda que os inimigos de Davi aqui estavam prosperando, por exemplo, no contexto aqui de Absalão ou Saul, em que se multiplicavam os inimigos de Davi, Davi se volta para Deus e lembra, Ele é justo. Ele é justo. Nesse texto, João Calvino, ele fala do verso 4 aqui, ele diz assim, a linguagem é realmente aqui abrupta, pois os santos em oração gaguejam com frequência. Mas essa gagueira é mais aceitável a Deus do que todas as figuras da retórica, sejam elas tão finas e brilhantes. Olha o que Calvino está dizendo. Calvino está dizendo que a vida do crente ela passa por essas situações em que lhe falta força para orar. Ele mal pronuncia as palavras e às vezes ele gagueja. Mas elas são aceitáveis a Deus. Elas são mais preciosas do que a oratória, do que as figuras de retórica. Deus escuta a oração dos seus filhos porque Ele é santo, justo. Eu posso descansar em Deus e ter esperança porque Ele fará justiça. Veja também por que eu posso ter essa esperança. Olha as consequências daqueles que não temem o Senhor, daqueles que estão então em rebelião contra Deus, daqueles que não querem se aproximar do Senhor, nem ter um relacionamento com Ele. Olha o que diz o verso 5, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com iniquidade. O texto é bem claro. O texto fala então justamente aqui de Deus agindo com seu poder. Olha as consequências. Porque Deus é justo e bom, Ele não vai aceitar aqueles que se colocam com soberba diante dEle. Ele destruirá os mentirosos, os sanguinários, Ele abomina. Tudo isso descreve o caráter santo de Deus. Ele irá julgar, Ele irá punir. Talvez na mente do salmista passasse esse pensamento de que talvez nada iria acontecer com os ímpios. Como a gente vê nos salmos, em alguns salmos. Senhor, eu desviei meu olhar de Ti e coloquei sobre os ímpios. Nós precisamos lembrar que Deus é justo e que Ele irá julgar. O verso 6 diz isso, né? Destrói os mentirosos e os que têm sede de sangue, os fraudulentos são abomináveis. Deus aqui, com seu poder, um dia irá julgar tanto justos como ímpios. Nós precisamos andar nos caminhos aqui dos justos. Nossa esperança tem que ser esse Deus justo e santo, porque Ele atende ao nosso clamor, Ele fará justiça e há terríveis consequências para aqueles que são rebeldes à sua voz. Mas qual é a nossa grande dificuldade quando nós focamos aqui no verso 5, no verso 6, que está falando daqueles que são ímpios? Davi está olhando para eles, Davi está focando aqui agora naqueles que são mentirosos, naqueles que são sanguinários. Qual é a grande dificuldade? Qual é o grande problema? É que nós podemos cair no risco, cometer o risco aqui, ou o erro, de nos esquecer que também somos pecadores. Veja o contraste do verso 7 para o verso 6 e verso 5. Davi, então,
olhando para si, ele lembra da misericórdia de Deus, e isto aqui traz mais um ponto significativo e importante para nós. Porque nós podemos ter esperança em Deus? Podemos ter esperança em Deus, porque por meio da sua riqueza, da sua misericórdia, podemos ser justificados. Olha o que Davi diz no verso 7, quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, há uma versão que diz, a riqueza da sua misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. O que Davi está dizendo aqui? Davi, depois de falar dos pecados dos ímpios, de falar do pecado daqueles que são seus inimigos, que estavam à sua volta, Davi então volta o seu olhar para si mesmo e reconhece a misericórdia de Deus, porque há um grande erro e perigo quando nós focamos na vida do outro, esquecemos também da nossa condição pecaminosa. E uma tendência do ser humano é sempre se achar um pouco melhor que aquele que está à sua frente pecando e errando. É por isso que Davi diz assim, quanto a mim, graças à tua grande misericórdia. Veja que ele não fala, quanto a mim, graças aos meus méritos, por eu ser um homem bom, um homem digno, poderei entrar na tua casa. Davi não faz menção disso, a sua esperança não está nele mesmo. Como diz Isaías, as nossas obras são trapos de imundícia. Davi tira os seus olhos daqueles que estão em terríveis pecados, olhando para dentro de si, ele reconhece que também é um pecador, mas ele reconhece a graça salvadora de Deus, as misericórdias do Senhor, a riqueza da sua misericórdia. Ele reconhece que só por meio do Senhor pode ser justificado. É por isso que ele diz assim, conduz-me, ó Senhor, na tua justiça. Ele pede ao Senhor para conduzi-lo na sua justiça. Isso nos lembra então de Cristo Jesus, e a teologia bíblica aqui desse momento nos lembra justamente isso. Nós não podemos ter a nossa esperança sobre nós mesmos para sermos salvos. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança e esperança em Cristo Jesus. Só por meio da graça divina nós podemos ser salvos, conforme Efésios 2, 8 e 9. Por meio da graça nós somos salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. É por meio de Jesus Cristo que nós somos justificados. Por isso nós precisamos também repetir a oração de Davi: conduz-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. E é interessante essa expressão aqui, aplana à minha frente o teu caminho. Em Jerusalém, uma cidade serrana, uma cidade feita no morro, havia muitos montes. E Davi foi um responsável por aplanar ali diante de Jerusalém. Uma das suas grandes obras foi aplanar os montes, para evitar então que os seus inimigos se escondessem. A gente sabe muito bem que quando você passa por um caminho, esse caminho é um caminho tortuoso, você corre o risco de cair. Davi sabia muito bem o que era aplanar, mas ele não confia em si mesmo para aplanar seu caminho, mas ele roga ao Senhor: Senhor, aplana o meu caminho à minha frente, Senhor. Davi reconhece a graça salvadora e que só Deus poderia justificá-lo. Nós precisamos nos lembrar disso sempre em nossas jornadas. E é por isso que nós podemos ter a esperança em Deus, porque Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o nosso justificador na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio do sangue de Jesus derramado ali na cruz, nós experimentamos da justificação. Ele é o caminho aplanado por Deus para nos conduzir à sua casa. E só por meio de Jesus nós podemos entrar na casa de Deus. É interessante que alguns estudiosos falam aqui, porque a versão que aparece em algumas Bíblias é templo. E aí eles dizem, então Davi não foi o autor desse salmo, porque Davi não tinha feito um templo, mas nós lembramos muito bem que esta palavra se refere aqui à casa de Deus, e esta casa de Deus existia sim em Siló.
Davi entendia que esse contexto de casa de Deus aqui ia além também de um lugar físico, mas da presença de Deus. Nós só podemos entrar na presença de Deus, gozar da intimidade com Deus, se a sua riqueza, da sua misericórdia estiver sobre as nossas vidas, pois nós somos pecadores, precisamos do perdão de Deus por meio de Jesus. E constantemente precisamos nos lembrar da nossa condição pecaminosa e nos refugiar no sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Davi, no final desse verso aqui, de verso 7 ao verso 8, ele diz então que ele apresenta a sua vida em adoração ao Senhor. Ele apresenta então o seu louvor a Deus. Ele apresenta aqui, de fato, aqui a sua vida ao Senhor. Nós precisamos andar nos caminhos de Davi. Mas podemos também aprender aqui com Davi aqui em que ter esperança. E por que devemos ter esperança em Deus? E aqui eu trago para você o seguinte: porque o caminho do ímpio é cercado de mentiras e o fim do ímpio é a sua destruição. Veja então que, novamente, nós estamos vendo aqui um contraste entre o caminho dos justos e o caminho do ímpio. E olha aqui o verso 9 ao verso 10 mostra as práticas aqui dos ímpios e as suas consequências. Por exemplo, veja aqui a tríplice descrição da fala do ímpio como algo impuro. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto e com suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus, caiam eles em suas próprias tramas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelam contra ti. Parece que Davi agora está falando dos seus inimigos como inimigos de Deus, e aqui, mais uma vez, Davi mostra que nós precisamos ter esperança em Deus, lembrando sempre que o caminho do ímpio é cercado de mentiras e haverá destruição para eles. E no verso 9 nós vemos aqui então Davi faz um jogo de palavras aqui. Por 3 vezes ele apresenta aqui palavras sinônimas para descrever as mentiras do ímpio. Olha, na boca deles, suas gargantas, línguas. Por que Davi está apresentando isso? Porque o caminho do ímpio é o caminho da mentira, mas o caminho do justo é verdade. Ele usa aqui 3 palavras para descrever isso. E o final do verso 9 diz assim: com suas línguas seduzem e enganam. Nós lembramos mais uma vez de Absalão, que ia para a porta ali da cidade, esperando as pessoas que viriam para Jerusalém para apresentarem as suas queixas. E Absalão apresentava-se ali como um ouvinte daquelas pessoas, seduzindo. E o texto que nós lemos aqui diz que Absalão então seduzia o coração das pessoas. Esse é o caminho do ímpio. Nós não podemos colocar a nossa esperança nesse caminho. A nossa esperança tem que estar em Deus, pois os caminhos de Deus são retos. Por isso que Davi suplica, e aqui é uma petição: condena-os, ó Deus, caiam eles em suas próprias tramas. Nós lembramos de Aitofel, que vai aconselhar ali Absalão, e Davi diz que eles caiam em suas próprias tramas. É por isso que nós precisamos ter a nossa esperança em Deus. Não coloque sua esperança no caminho do ímpio, nem na maneira dele agir. Às vezes nós observamos e dizemos: parece que eles estão prosperando. Mas não é verdade. E o fim deles, capítulo 1, o Salmo 1, o fim deles é a destruição. Mas por que nós podemos ter esperança? E Davi termina esse salmo aqui de maneira muito alegre. Esse salmo que ele começou clamando por socorro, triste. Sabe aquela oração que você vai orar ao Senhor ali aflito, mas você termina ali, depois de apresentar-se ao Senhor com paz e com alegria? É esta oração. Veja o final aqui. E Davi então nos diz aqui: porque nós podemos ter esperança em Deus, porque todos os que colocam sua fé no Senhor são alegres. Olha essa petição pela felicidade do justo. Olha aqui: mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre.
Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e com escudo cercas da tua benevolência. Este salmo, então, é um salmo que justamente apresenta mais uma vez esse caminho do ímpio. Se o verso 9 e o verso 10 mostra de fato aqui que o ímpio é mentiroso e que haverá terríveis consequências para com o seu caminho, agora nós percebemos aqui por que precisamos ter esperança em Deus, porque o caminho do justo é um caminho de presença do Senhor e um caminho alegre. Por isso Davi diz para a sua alma e para seus ouvintes: mas alegrem-se todos os que em ti colocam a tua fé. Davi diz para si mesmo, diz para a sua alma: alegre-se, porque eu coloquei a minha fé sobre a rocha eterna. Cante de felicidade. É interessante que no verso 9 nós vimos aqui essa tríplice descrição da mentira que há no lábio dos ímpios. Agora nós vemos aqui no verso de número 11, essa tríplice descrição da alegria. Olha o verso 11: mas alegrem-se, cantem de felicidade, rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Davi lembra para si mesmo o quão felizes são aqueles que têm suas vidas, suas almas ancoradas a Cristo Jesus. Esse salmo é conhecido aqui como a alegria dos piedosos. A alegria, não uma alegria baseada nas circunstâncias, mas uma alegria firmada na rocha eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. A alegria dos justos é mostrada no seu amor a Deus. Por causa desse amor, nós seremos protegidos. Nós seremos guardados, porque Deus nos ama. Essa semana estou lendo o livro de John Piper, eu até compartilhei no grupo da igreja, compartilhei com alguns amigos o título desse livro, e esse livro é um livro que está gratuito, é um livro pequeno, dá para você ler e de fácil compreensão, e um livro muito maravilhoso. O título do livro é O Coronavírus e Cristo, de John Piper, tá? Se você não tem, pode me pedir. E John Piper, baseado no texto aqui de 2 Coríntios capítulo 6, que nós já lemos aqui, ele diz assim: o segredo do entretecidos, mas sempre alegres, é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. De fato, mais do que sustenta, adoça. Adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. Amados irmãos, nós precisamos compreender que Deus, em sua infinita graça, nos permite passar por circunstâncias como esta, como nos dias de Davi, para experimentar da sua doçura. Como diz Paulo aqui em 2 Coríntios, entretecidos, mas sempre alegres. Nós precisamos compreender que Deus está conosco, que Ele nos ama, que possamos viver então nesse caminho, no caminho da felicidade. Todos aqueles que colocam sua fé no Senhor são alegres e podem ter esperança. A grande ideia deste capítulo, deste Salmo de número 5, é essa: nossa esperança está no Senhor, justo, bom e misericordioso, que nos justifica e nos alegra. Que nos alegra. A nossa esperança tem que estar firmada nele. As escrituras de Gênesis e Apocalipse mostram que esse Deus não nos prometeu aqui somente dias bons, mas Ele nos promete a estar conosco também nos dias difíceis. Ele será um Deus misericordioso que irá nos ouvir. Ele será um Deus justo, bom, santo. E Ele, por causa da riqueza da sua misericórdia, irá nos justificar. Alegrem-se todos os que colocam sua fé em Ti. Alegre-se no Senhor. Rejubilem-se em Ti os que amam o Teu nome. Ame o Senhor.
Se alegre no Senhor. Como Paulo fala, preso aos crentes, ali na sua carta em Filipenses, ele fala: regozijai-vos no Senhor. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, como o próprio Paulo alegrou-se no Senhor, preso junto com Silas. Nós precisamos compreender que a melhor alegria é vista nos dias difíceis. E eu convido você então a depositar sua esperança nesse Deus, no Senhor justo, bom, misericordioso, no Senhor de Davi, no nosso Senhor. Eu sei que tudo ao seu redor talvez esteja em confusão, ou pareça estar em confusão. Eu quero desafiar então a entregar sua vida mesmo a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a experimentar da paz que só Jesus traz. Quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor. Nós vamos cantar uma canção e você medite em quem você tem colocado a sua esperança e confiança. Lembre-se dessas verdades que ouvimos aqui nesta noite, porque podemos ter esperança em Deus, porque aqueles que colocam sua fé nele são alegres e amados, porque o caminho do ímpio é um caminho de mentiras e destruição. Podemos ter esperança em Deus porque podemos entrar na casa dele por causa da sua misericórdia. Nós podemos também desfrutar de Deus em nossas vidas porque ele nos escuta, ele nos dá atenção. Medite então nesta canção que nós iremos ouvir agora. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real.
Senhor Deus, nos ensine, Senhor, a esperar em Ti, a confiar, ó Deus, que o Senhor escuta os nossos clamores. Ó Deus, a nossa esperança está em Ti, porque Tu és justo, bom e misericordioso. A nossa esperança está em Ti, porque por meio do sangue do Teu Filho, nós, ó Deus, fomos justificados. E por meio dele, ó Deus, nós experimentamos da paz, da alegria. Senhor Deus, abençoe o Teu povo, que eles possam, Deus, experimentar cada vez mais desta doce esperança que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos oferece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.